E aqui em Êxodo 17, você vai ver aqui a caminhada, aleluia, com Deus, aleluia. Ela começa, aleluia, e ela tem um momento de dificuldades, um momento de luta. E certamente as pessoas vão reclamar, vão se sentir, aleluia, com falta disso, necessidade daquilo. Porque o ser humano, ele é um ser social. E ele também precisa de água, precisa de comida, ele precisa, né, de alimento, ele precisa de muitas coisas, não é? Porque certamente o Senhor fez ele da terra. Então, como homem humano, né, humano quer dizer que veio da terra, amém? Humano, ele tem a ver com a terra. E a terra, aleluia, produz para ele, para alimentar até a sua própria humanidade. Então, nós entendemos que ele pode, aleluia, na caminhada sentir. Só que ele tem que tomar cuidado, aleluia, quando ele se trata povo de Deus. Povo que chama pelo nome de Deus. Aí, então, aonde Deus muda tudo e Deus não aceita esse tipo de coisa, porque a caminhada começou agora. A gente pensa que caminhou muito, mas a caminhada é longa. Tem muita coisa pela frente, amém, irmão? Glória ao nome de Jesus. Vamos ler o versículo 4 já. E clamou Moisés ao Senhor: que farei este povo? Só me resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água. E o povo beberá, e Moisés assim o fez na presença do ancião de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então você vê que a congregação ela estava saindo, aleluia, para o lugar do deserto. E ela estava indo para um lugar, aleluia, o qual eles perceberam, aleluia, que era um lugar, amém, que não ia ter tanta mordomia, ia ter tanto aparato, aleluia, porque era deserto. E no deserto você não espera, aleluia, muita coisa, amém? O Senhor certamente já começou, aleluia, por ali, e por ali já começou o povo a reclamar. E já começaram a dizer: Moisés, mas lá no deserto não tem água. Lá no Moisés, vai lá, Moisés, não tem água. E o povo disse: olha, Moisés, nós vamos te apedrejar. Moisés, nós vamos acabar com você. Talvez a Bíblia não fala todas as palavras, mas ameaçaram Moisés. E Moisés se sentiu, aleluia, amedrontado, é claro. Era milhões de pessoas com sede, aleluia. Já antes de entrar no deserto, já estava, aleluia, já querendo água. Aí, você vê, ele nem entrou no deserto, já estava pensando o que ia fazer no deserto. O sofrimento do deserto. E certamente foi isso que abateu a fé deles. E abateu, aleluia, e aqueles não acreditaram que Deus estava com eles, aleluia. E aí já começou a trazer o confronto, aleluia, para a vida deles. Mas o que Moisés fez? Orou ao Senhor. E Deus então falou: Moisés, esse povo que está reclamando já no início da caminhada do deserto, aleluia, vai ver, aleluia, a minha providência. Agora, certamente eles estão em dúvida, aleluia, se eu estou aí ou não estou. Então eu vou mostrar para eles, para que eles venham acreditar, aleluia. E certamente isso acontece muitas vezes, aleluia. O Senhor faz um sinal, um notório, alguma coisa para que você creia nele. A Bíblia fala que Jesus curava e fazia todas aquelas coisas, até ressuscitou os mortos, por causa da dureza do coração, para que muitos viessem a crer nele. Então a nossa fé, ela é dia após dia. E certamente cada dia se renova, cada dia é cada manhã. E certamente o Moisés, o que ele fez? Ele falou: olha, Deus, o povo está querendo água, nós estamos aqui refletindo já na entrada do deserto e não tem. E Deus então falou mais: Moisés, olha o que tem na tua mão, o cajado de autoridade de Moisés. Estava o quê? No cajado. O cajado era uma representação de autoridade.
Então só você vai usar autoridade. E olha para uma rocha que você encontrar, e você, aleluia, ferirá a rocha. Aleluia. E Moisés, então, com o cajado, feriu a rocha, e a rocha gerou água, aleluia, para que eles bebessem. Então, certamente, daí em diante a caminhada continua. E certamente, agora vem também as guerras. Além dos problemas, às vezes, humanos e as necessidades, aí agora também tem as batalhas espirituais, os confrontos. E aí é onde que já vem mais algo ainda, amém, para ser provado, amém, para ser, aleluia, obedecido e crido. E é onde que a gente, aleluia, sofre afronta de todo jeito. Sabia o que muitas vezes afasta nós ou abate nós? Não é, aleluia, as coisas grandes, são as pequenas pedras, amém? Tem gente que, você pode ver, se falar para mim, não, tá, isso aqui, o diabo, é demônios, isso, aquilo, não tem tanta dificuldade, mas uma pequena falsidade, uma traição, um joguinho psicológico, amém? Uma palavrinha meio tal, aleluia, é uma pedra no sapato, tem uma pulga atrás da orelha. Você pode ver que o diabo, ele tem lutado todos esses anos comigo assim, fazendo um joguinho, amém? Tentando me escarçar, tentando me arrancar tudo, tentando tirar tudo, me sugar, aleluia, a minha alma, a minha paz. E tentando me destruir, aleluia, por causa dos meus sentimentos. Mas quando nós vivemos por fé, e vivemos por fé, e logo nós vamos na presença de Deus, o próprio Deus mostra, aleluia, o que Ele já deu na nossa mão. O que temos, aleluia, e o que temos, aleluia, como pastor, como anjo da igreja, é o cajado, é a autoridade de Deus, aleluia. Então a gente vai usar essa autoridade, aleluia, para os milagres acontecer, aleluia, para que a igreja seja suprida e a igreja para, aleluia, muitas vezes, aleluia, de reclamar de sede, aleluia. Aí depois vamos ver agora qual é o problema que vai ser. Agora vai ser o problema no meio da batalha. Porque certamente a sede foi saciada. Deus operou e trouxe para eles, aleluia, a água para eles beber. Agora Deus queria, aleluia, ver quem estava, aleluia, atento na hora da luta, na hora da batalha. Porque certamente agora a sede matada, aleluia, a necessidade suprida, agora é a hora de ir para a guerra, aleluia. E é a hora de enfrentar os inimigos. Aqueles que estavam lá diante deles, e eles precisavam, aleluia, agora, aleluia, entender algumas coisas. Eles queriam entender que Deus deu para Moisés a autoridade, e também fez de Moisés um intercessor. Certamente, Moisés era o instrumento de Deus, tanto quando Deus o levou lá junto de Faraó, e Deus disse, eis que eu colocarei Moisés por Deus, aleluia. Colocou Moisés como representante de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui, não é? Eu represento a Deus. E estou na representação de Deus. Estou com a autoridade de Deus, aleluia. Agora, também como Moisés tinha algumas dificuldades, algumas limitações, eu também tenho. Mas Deus sempre aponta aquilo que Ele te deu. A autoridade. Amém? O cajado, aleluia. E aí, então, você agora tem que aprender a usar essa autoridade, usar esse cajado, aleluia, para o quê? Para que Deus, aleluia, seja exaltado, aleluia. Toda intercessão, ela não é de qualquer forma. A intercessão, primeiramente, há um alinhamento com Deus, aleluia. Certamente, o intercessor, ele tem que estar segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz, se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele vos concederá. E certamente, aleluia, a gente como servo de Deus, sabe que Deus quer salvar, que Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer fazer o povo caminhar na presença dEle e chegar até o final, não é? Agora, quando se lida com o povo, se lida com pessoas, se lida com situações, aleluia, acontecem muitas coisas. E por isso, dia após dia, aleluia, a gente temos que aprender com a palavra de Deus, aleluia, que o intercessor de Deus, ele tem que estar posicionado.
Ele tem que estar ligado, ele tem que estar voltado para aquilo, aleluia. Porque chega o momento da guerra. Chega o momento da guerra espiritual. Chega o momento, aleluia, que só o poder de Deus poderá vencer o inimigo. Amém, irmão? Só o poder de Deus poderá fazer as portas se abrir, o milagre acontecer, aleluia. Vir, aleluia, sobrenatural para as nossas vidas. A gente muitas vezes não quer viver de sobrenatural. A gente quer viver, aleluia, como uma pessoa comum. Mas todo servo de Deus vive do sobrenatural. Você viu, eu pensando que eu ia orar por uma pessoa doente, que estava morrendo, amém? Ó? E de repente a pessoa estava vindo bater na minha porta para trazer meu bolinho do meu aniversário, aleluia. E eu fiquei feliz, contente. Agora, não parece, Deus não poderia me dar uma festa de muita gente, pelo que a gente está aí, mas não. Deus queria estar presente, aleluia, e dizer, olha aí o bolinho do seu aniversário, aleluia. Porque foi assim que eu orei a Deus. Porque eu não quero ser aplaudido, não tem muito assim, esse tipo de coisa. Mesmo que a gente, às vezes, é digno até de receber de muita gente, aleluia. Porque, certamente, eu tenho sido bênção na vida de muita gente. Mesmo que não estão todos aqui. Mas se você perguntar, eu tenho meus defeitos. Mas se você prestar atenção, mas eu também tenho um cajado que entra na presença de Deus, aleluia, para aquela pessoa vencer na vida. Vencer, aleluia, em tudo, aleluia, no seu trabalho, vencer nas suas lutas espiritual. E teve gente que já deu experiência. Nosso querido e finado está aí, né? Muitas vezes estava com umas guerras, e eu levantava as mãos de vez em quando aqui, e cessava a contenda, e Deus fazia, e ele ficava maravilhado. E às vezes ele era um testemunho que ele contava para tanta gente, né? O que Deus fez aqui, que as pessoas iam correr para o culto. E no fim a gente pensamos, né? Por que Deus não manteve ele? Aí nós não questionamos, né? E continuamos a louvar a Deus, porque um dia encontraremos com ele na glória, não é? Porque certamente ele foi salvo. E Deus continua consolando a família dele. Amém? Alguns que são vocês, né? Eu também fazia parte. Então, aqui você vê no capítulo agora 17 de Êxodo, versículo 8, quem chegou agora. No versículo 1 do 17 é o que eu falo que eles saíram, tendo partido da congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim. Tá vendo? Aí só para confirmar o que eu falei antes, né? Porque tudo que eu preguei está aqui, né? Eu não estou vendo expositiva, eu estou vou fazer uma temática. Temática comparando alguns textos da Bíblia, entendeu? Para que depois nós concluímos, senão não fica a noite inteira, uma hora já passou, já estava terminando o culto. Então, às vezes, a gente vai vendo aqui no 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rafadim. Aleluia. E com isso ordenou a Moisés e a Josué que escolhessem os homens e saia a peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cume do outeiro, ou no cimo do outeiro, em cima do monte. Aleluia. E o bordão de Deus estará na minha mão. Aleluia. Agora você viu, antes Deus disse, Moisés, o que você tem na mão? Bordão. Então o povo quer água. Então você usa a autoridade, o bordão, o cajado. Toca na rocha, aleluia, e a água virá para eles beberem. Aleluia. Agora, certamente, agora a caminhada continua, agora tem uma peleja pela frente. E enfrentar quem? Abimeleque, o grande exército. E certamente uma espécie de Satanás, aleluia, que estava no comando, aleluia, desse rei Abimeleque e com seus exércitos. Agora Deus estava preparando Moisés, aleluia, para mostrar para Moisés, aleluia, que a vitória ia se ele tivesse com o cajado na mão e se ele tivesse olhando para cima, da onde vem a redenção, aleluia. Porque senão eles não venceriam. O cajado é levantado, a autoridade do homem de Deus, da igreja também em si, orando, aleluia, é que fará a diferença nas vitórias. Às vezes você chama, irmão, vamos aqui orar, irmão. E muitas vezes começa a doer o joelho. Eu contei para os irmãos, quando eu fui a primeira vez para a igreja, quando eu fui liberto, começou a doer meus joelhos, orava muito, né? E aí doía meu joelho, quase uma hora de joelho, aí começou a doer. Aí eu peguei e falei, outra vez eu vou de moletom por baixo da calça, e aí vai fofar meu joelho, aleluia. E certamente, aleluia, não adiantou o moletom subir para cima. Não sei se aconteceu isso, botar moletom por baixo de outra calça.
O moletão sobe lá em cima, fica um negócio esquisito. Será? E eu falei, tô esquisito. Aí outra vez eu falei, eu vou e vou ficar, né? E ele escramava, doía o joelho e dava tapa no chão. Tapa no chão. Tem uns que dá cabeçada. Eu tenho tapa, doeu. Mas eu falei, eu não saio daqui, vai doer o joelho, mas eu continuo cramando. E foi quando eu clamei, recebi o fogo de Deus, fui batizado com o Espírito Santo, fui liberto das drogas, liberto de tudo, aleluia. E Deus então se manifestou, aleluia, o seu poder. Agora você viu, por que muitas vezes aleluia, as pessoas não aprendem, aleluia, que há um cajado, aleluia, que Deus deu na mão do pastor da igreja, uma autoridade, e tem uma posição que ele tem que estar. E certamente, se ele estiver nessa posição, e estiver nesse lugar, e a igreja estiver debaixo da autoridade dele, e a igreja estiver lutando também, e guerreando, aleluia, né, dia após dia, pode ser também no trabalho, pode ser na obra de Deus, pode ser também lá fora no mundo, né, porque o mundo simboliza Amaleque, os malignos, os demônios estão lá, nas pessoas, estão nas coisas, né, que a Bíblia fala que é o sistema, né, é um jaz maligno. Então, certamente, aleluia, você poderá, aleluia, ter vitória lá no seu trabalho, poderá ter vitória na sua casa, você poderá ter vitória em todo lugar, se o cajado estiver na mão do homem de Deus, aleluia. Se ele estiver estendido para cima, aleluia, como Deus dele, como Deus mandou ele fazer, aleluia, então o povo terá vitória, aleluia, o povo de Deus. E muita gente vai vencer, muitas vezes, sem compreender e sem entender, não é? Porque enquanto o cajado está levantado, a oração está subindo ao céu, Deus está se movendo, Deus está mandando anjo, Deus está trabalhando em oculto, Deus está fazendo várias coisas, aleluia, está, aleluia, manifestando, aleluia, a vitória no seu povo. E muitas vezes você vem na igreja, você no mundo espiritual, você não entende. Certamente quando você vem até o culto e você chega até esse lugar e você está debaixo de uma autoridade de Deus, a sua vitória é certa, viu? A sua vitória virá, meu, porque certamente o Deus dos céus, como diz Neemias 2:20, nos fará prosperar, viu? A única coisa, o homem de Deus, ele tem que ter força de vontade, ele tem que ter disposição e ele tem que estar, aleluia, na obediência ao seu Deus. Porque certamente, se Deus deu o cajado na mão, e Deus mandou levar o cajado, aleluia, e segurar o cajado no monte e orar enquanto Josué estava na guerra, vocês compreenderam até agora? E certamente, aleluia, Deus falou, é assim que vai ser a vitória. E aí as experiências vai surgindo nisso. Você vai ver quando a igreja ora, quando o pastor está orando, onde você está lá, você sente. De repente você recebe uma porta aberta, um livramento, algumas coisas acontecem lá, porque tem alguém orando. Você vê que eu orei por anjo hoje, né? O rei do Cupim, eu estou sempre orando, todos os dias eu oro por ele, amém? Ele tem trazido as suas ofertas, cooperado com a gente. O Evandro, e são tantos que eu vou citar nome para não trazer nenhum tipo de desconforto. Amém? Para uns, né, acabar, como eu disse, né, ficar com ciúme do outro. E muitas vezes a gente traz pessoas que não são espirituais e não entende que essas pessoas são pessoas que estão suprindo a obra no reino de Deus, para que ela seja realizada. Enquanto Moisés está com o cajado orando, Josué está lutando. E certamente ele vencia. Toda vez que o cajado no monte, aleluia, na oração, havia vitória do povo de Deus. E no meio da guerra, ele se amontoava, e pelo que a Bíblia fala, dá para nós ter um entendimento, a espada deles reduzia, aleluia, sobre o inimigo de uma forma sobrenatural, aleluia. Porque o grande Jeová em Javé, diga, Jeová em Javé, o Deus de guerra, aleluia, estava diante deles, aleluia. E eu aprendi isso. Que quando eu dobro o joelho, que eu dobrei o joelho ontem, e orei por algumas coisas ao Senhor nosso Deus, eu tinha convicção, tinha certeza, aleluia, que eu estava, aleluia, amém, diante da posição que me colocou no altar dele, aleluia, no monte dele, aleluia, e o milagre vai acontecer na vida das pessoas. Agora, quando você para de orar por algumas pessoas, você pode ver, ele já não tem aquele sucesso que ele tinha, ele já não tem essa visitação. Por quê?
Porque o cajado está na mão do líder da igreja. Amém, irmão? Debaixo da autoridade que Deus colocou. E se você, aleluia, não está debaixo do cajado, debaixo da autoridade, e se você está, aleluia, não debaixo da sombra, aleluia, de Deus, da intercessão, você pode ter muito problema, aleluia, no seu dia a dia. Porque Amaleque, aleluia, ele não está, aleluia, brincando, ele veio para a guerra, ele veio matar, roubar e destruir. E certamente ele não vai te poupar. Ele vai, aleluia, jogar você na depressão, jogar você na destruição. De alguma forma, você, aleluia, perderá a batalha. Então, aqui vemos no versículo agora 10. Fez Josué como Moisés lhe disseram, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Hur subiram como do outeiro. E quando Moisés se levantava a mão, Israel prevalecia, e quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então você vê que enquanto a oração no monte, os outros que estavam lá, Arão, aleluia, eles observavam, dois homens, né, que eram sacerdotes também de Deus, observavam, aleluia, que lá de cima do monte, vendo as planícies, a batalha, eles assoprou no rosto dele, e depois ele voltou de novo, aleluia, e tomou mais uma, aleluia, e deu para perceber, não é? A gente percebe quando a igreja está vencendo e quando a igreja está apanhando. Além os membros da igreja. E muitas vezes eu queria voltar a ser um intercessor. Eu sou um intercessor diante de Deus como cajado. Mas muitas vezes é difícil as pessoas reconhecerem isso, né, irmão? Você faz orações, a pessoa arruma um bom emprego, o demônio vai embora, a vida dele muda, aleluia. Ele tem o refrigério, ele tem a vida mudada. Que quantos você viu chegou, a esposa foi embora, problema com o filho, problema de saúde, câncer, e tantas coisas. Vocês conhecem pessoas que tiveram aqui na igreja, que hoje já mudaram. Muitos não vêm porque estão em outras cidades, amém? E certamente, enquanto orava, Deus restituiu, Deus trouxe. Né? E vocês viram o milagre daquele pessoas que chegaram aí, não tinha nada. Hoje é empresários. Pessoas que hoje têm seu emprego. Amém? O seu emprego que foi até, eu creio que já foi até colocado fixo no emprego. Né? Não sei como é que chama a palavra certa. Foi colocado, registrado e também tem alguns setores que tem, como a prefeitura, tem alguns lugares aí que você tem uma certa garantia, né? Estabilidade do emprego, essas coisas, né? Certamente tem até na política isso daí, né? Como se fosse um futuro, já que você não vai ser mandado embora por qualquer coisa, ou ter isso e perder os seus direitos, nem trabalhista. Então são benefícios. Outros, aleluia, amém, não poderia fazer nada, amém, porque estava laçado, perdido, dominado, amarrado, aleluia, e muitas vezes com um jugo, aleluia, pesado sobre ele, mas o cajado levantado, a igreja em oração, aleluia. Certamente o que acontece, começam os milagres a acontecer e a vitória. Amém? Curas acontecem lá no hospital. Quantas orei que Deus mandou um anjo lá? Amém? Quantas eu orei, aleluia, e falei, sai daqui, já vai adiante, que a sua vitória estava na frente e a pessoa recebeu. Teve gente que veio conversar comigo, eu falei, nem vou orar agora, amém? Mas só vou liberar uma palavra e você vai encaixar naquele emprego e você vai ter um bom salário e depois você, aleluia, vai ser um dizimista e ofertante fiel na casa de Deus e vai reconhecer que Deus deu para você o trabalho, Deus deu para você aquela prosperidade. Agora, essa outra parte é que nós vemos que a pessoa, aleluia, não discerniu, aleluia, que ele recebeu a vitória da igreja que estava em oração por ele. Da igreja que o abençoou, que a igreja foi diante de Deus. E a igreja, aleluia, segurou um período, aleluia, até ele vencer. Porque parece que é fácil também ficar com o cajado levantado para cima. Quando eu fui do patrulheiro, e lá tinha de manhã, fazia assim, sentido, né? Descansar, vamos para trás. E depois, vamos no ombro do outro, né? Descansar. Rapaz, e quando ele não mandava baixar a mão logo?
E ficava com a mão estendida, ia ficando pesada, e quem soltasse a mão, aleluia, recebia mais um castigo, amém? Amém? Era o treinamento do patrulheiro. Porque a mão ia ficando pesada, aí na hora de descansar todo mundo tinha que bater junto, né? O que batia errado, levanta a mão e fica. Era tipo um castigo, né? Um castigo como no exército. Rapaz, quando você vai demorando muito tempo com a mão levantada assim, é que nem um pescoço para trocar uma lâmpada. Quando você fica de idade, você fica muito tempo olhando com o pescoço para cima. Tentou pintar uma parede para você ver. Que quem vê um pintor assim, fez para cima, passa o rolo. Mas quando é a parte de cima, que você tem que ficar olhando para cima, vou te falar, essa parte aqui, parece que vai, aleluia. E quanto mais tempo você fica, chega uma hora, aleluia, irmão, que você solta o rolo, amém, irmão? Por quê? Porque é a humanidade daquela pessoa. É a mesma coisa o cajado de Moisés. É a mesma coisa o sentido, como é que chamava lá, tinha o comandante lá, eu esqueci o nome dele, que era do bombeiro. Ele que comandava tudo na época, era muito... Tenente Azevedo, chamava o nome do líder da guardinha, que fazia todas essas coisas. Então você vê, tem hora que eu vou ficar com a mão, não via a hora, e se baixa a mão, aí é pior. Aí tem outro castigo. Agora imagine Moisés, com aquele cajado alto, tinha mais ou menos 2 metros assim, de madeira para cima, a ponta torta. Agora imagine, Moisés chegava uma hora que aquele cajado foi pesado. E aí eles olhando do monte e viu que toda vez que o cajado parava, ia descendo, aleluia, aí o povo começava a apanhar, olhava de lá, desde quando esse aqui estava batendo e os outros caindo, agora quem começou a cair é do lado de cá. Isso mostrando, aleluia, que quando Deus estava, aleluia, sendo invocado, adorado, exaltado, enquanto ele estava, aleluia, firme na fé, aleluia, a vitória era certa. Então por isso que a igreja não entende. A batalha espiritual é grande. E muitas vezes, aleluia, aquelas pessoas, aleluia, estão vencendo e muitas vezes nem reconhecem que o cajado de Moisés está levantado, que a igreja está orando por eles, aleluia. Pode ver, às vezes você orou por uma pessoa, Deus abençoou, você veio aqui na igreja, amém, não? E nós oramos, eu orei, e nós pedimos a Deus, a pessoa foi abençoada lá, teve um alívio, o demônio saiu, né? E uma irmã fala, tem um demônio, um capeta que anda no meu telhado, o outro vem vulto que passa, porque demônios faz isso mesmo. De vez em quando eles se manifestam, não é? De um jeito, do outro, quando já não entra tudo no corpo, na mente, não é? Esses dias eu fui num lugar evangelizar, né, andar com meu cachorrinho, evangelizar. A mulher, ela tem 7 gatos. E ela veio assim, tal, eu fui evangelizar ela, eu vi aquele monte de gato roteando eu, tal. E ela falou, meu gato chama Satã. E o outro chama Lucifer. Aí, e a minha cachorrinha dando uma cheiradinha também ceguinha, e que olhou para um lá, e né, ela até chegou, olhou, na verdade, não é olhou quem fala, né? Mas certamente a gente percebe, aleluia, que o capeta é exaltado nos animais dela. E aí ela diz que tem muita perturbação na casa dela, que tem muitas coisas. E quando eu falei que Satã está sendo adorado lá, através dos gatos, o nome do Satã, Lucifer, essas coisas, então a casa dela está dominada por uma força de treva, que vai atormentá-la, castigada, e ela precisa imediatamente procurar uma igreja. E procurar um pastor como eu, para orar por ela, Porque certamente, quando Deus operar, aleluia, até o nome dos gatos vai mudar, aleluia. Você pode ver que quando Deus opera, muda o nome da pessoa. Aquela pessoa era José das Quantas, mas quando opera, agora eu sou José. Estão me chamando hoje, ó, o seu Xande, seu Xandão, seu Alexandre, né? Foi no lugar que sentei lá, ó, o seu Alexandre, amém? O senhorzinho que eu dava para o irmão aí, que era o que viu o Teodoro. Teodoro é um senhorzinho de idade. Aí, e já está ficando assim já, porque se for ver, 66 para hoje, acho que eu estou com 58, 59 por aí já, né? 60 quase, meu. Então você vê, aleluia, as pessoas dizem um senhorzinho de idade.
E certamente, aleluia, a gente vai ficando, aleluia, mais velho, vai ficando mais experiente, aleluia. Mas uma coisa é certa, o cajado pesa, aleluia. Mas muita gente precisa que você continue com a mão levantada. E certamente por isso que Deus, aleluia, tem aqueles que não valorizam, tem aqueles que ganham, recebem batalha, mas não atenta para isso, mas tem aqueles que têm discernimento. Da onde a vitória está vindo? Porque Deus está, aleluia, dando vitória para um povo menos em número, até menos as armas, aleluia, e estava vencendo naquela hora, aleluia. Porque o sobrenatural, você vê Davi contra Golias. Golias é um gigante, Davi é um rapaz. Nem poderia usar armadura, mas quando ele exaltou o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, e foi contra Golias e mandou a pedra, aleluia, Golias caiu, aleluia, com o rosto em terra, aleluia. Certamente o poder de Deus foi exaltado ali. E aí é onde o gigante não suportou a queda, aleluia, do poder de Deus. Amém? Foi a queda. Então você vem aqui na igreja, aí você ora um simples homem de Deus, amém, de joelho, fazendo orações ao Deus dele. E orando pelo hospital, você viu, orando pela polícia, orando pelos governadores, orando pelo Bolsonaro, orando pelo Lula, orando por todos. Amém? Porque certamente o cajado de Deus está na minha mão. Agora, o duro é quando começa o cajado a ficar pesado, não. Porque quando você faz uma oraçãozinha rápida e já logo vence o inimigo sai, aí já acaba logo, tudo tranquiliza, mas enquanto não tranquiliza, enquanto a vitória não chega, mesmo? E quanto mais você ora, mais capeta aparece. Né? Quanto mais você reza, mais assombração aparece. Nós costumamos dizer, se você ora, o bicho corre, mas se você não orar, o bicho pega. Então a igreja, ela tem autoridade de Deus, e ela precisa usar essa autoridade. Mas você também precisa ter sensibilidade de entender que na hora da batalha, a igreja vai vencer, a sua família vai vencer. Todos aqueles que estão debaixo da oração, aleluia, e precisam de vitória no trabalho, na saúde, vencer, aleluia, aquela macumbaria que a pessoa fez para ele, amém, irmão? E tem gente que está debaixo de macumba. E o macumbeiro, ele é de dia e de noite, irmão. Ele gasta com isso, com galinha, ele gasta com bode preto, ele gasta com padé, com cerimônia, e ele não leva qualquer pinguinho, às vezes não, às vezes é chico, cavalinho branco, valentines, bacalhaude, amém? E muitas vezes aquela comida hoje aí que você vai ver aí, se você entrar num lugar para comer, para fazer alguma coisa aí, eu falo para você fica, amém? Você passa cartão adoidado, amém? Porque é caro, amém? São coisas como lanças claras para as pombagiras, as rosas, amém? Eu nem sei quanto está um pouquinho de rosa hoje, mas outro dia eu vi uma pequenininha, tem até trazer para casa, aleluia, R$7. Falei, não leva essa rosa não, leva os R$7 agora, daqui a pouco ela murcha. Não é caçulinha de vaca, só penso lá, mas achei que era cara, né? R$7 um negocinho, só com uma coisinha em cima. E tem outras que é mais, 75, não é? Um buquezinho com uma meia dúzia de flor e tal. Então você vê, aleluia, que eles ali tem dois homens ali que a Bíblia fala no 10, ó, Arão e Ur subiram como do outeiro. Agora, você vê, ele estava presente ali. E estavam vendo a batalha, estavam vendo, aleluia, que o cajado levantado, vitória para Israel, vitória para Josué. Agora você vê o cajado abaixava, Josué começava a tomar os trabefos lá, as espadadas lá. Então você vê que a igreja pode, aleluia, fazer a diferença. Agora você está dentro da igreja, está vendo, aleluia, que é um tempo de guerra. Às vezes é um dia, uma noite, é outra, esse mês, esse ano. Às vezes você entra lá como dizem Atos, esse povo que me clama dia e noite não fará a Deus justiça. Porque muitas vezes você faz uma oração, sobe o céu, muitas vezes você tem que ir de Daniel. 21 dias orando, ali ó, de joelho, clamando a Deus, amém, irmão? E muitas vezes as pessoas sem sensibilidade. E quando Deus se manifestou, você pode ver que ele se manifestou a quem?
A Daniel. E a Bíblia fala que Daniel 10, ali você vai ver que todos ouviram barulho, mas só Daniel ouviu a voz. E você vê que certamente, aleluia, Daniel já estava 21 dias orando, e de repente, aleluia, todos ouviram um estrompete, um estrondo, mas a voz que ouviu foi Daniel. Os outros fugiram tudo. Os outros correram. Então, por isso, igreja, que você está aqui. Agora, que adianta um obreiro na igreja, um membro na igreja, aleluia, que está junto do pastor, está no culto da igreja, está vendo que é hora de ajudar, é hora de socorrer, é hora de estar junto, aleluia, aquela pessoa faz vista grossa. Isso mostra a espiritualidade dele, aleluia. É muita cegueira, é muita falta de discernimento. E certamente esse discernimento que a pessoa não tiver, pode fazer o Moisés, aleluia, ficar com o cajado 1 tonelada de peso, aleluia. Amém? E certamente, aleluia, ficar numa situação, porque cada vez que Moisés estava, havia batalha também dos demônios. Os macumbeiros estavam lá na tabaca. Amém? E se for ver, irmão, é gente invocando o nome de demônio, de tudo quanto é lá, porque esses pessoal que guerreava, eles também invocavam o nome dos seus demônios. Se você prestar atenção, todas essas linhagens que havia de inimigo de Israel, havia os demônios que eles invocavam. Eles invocavam muitos demônios. Se você ver lá em Reis, capítulo 18, havia Nibás, Teteque, Abimeleque, Ademeleque, Sirvais, amém? Cardemis, muitos demônios que eles invocavam. Então, certamente, eles estavam, aleluia, vindo com todos os orixás deles. Amém? Com todos os demônios invocados. Você acha que eles não botavam padé, matavam cabrito, faziam noites de madrugada, aleluia, ali, fazendo, enchendo de demônios, para quê? Para guerrear com quem? Com Israel. E Israel tinha que estar cheio de Deus, cheio do cajado de Moisés para cima, na intercessão, aleluia, para ter vitória de Deus. Porque muita gente quer a vitória, mas não pensa, aleluia, que tem batalha mesmo no mundo espiritual. Olha o Brasil como é que nós estamos. Olha o mundo como é que estamos. E a Bíblia diz o quê? Orai por Jerusalém, Salmo 122, para que haja paz. Amém? Entre nós, para que haja paz em Israel. E você vê que gente, às vezes não tem discernimento e ainda quer matar Israel também. Vamos lá também matar, vamos lá também fazer política em cima. Você entendeu, gente? Isso aí, no mundo espiritual, é um mal, aleluia, que está, aleluia, querendo guerrear contra a igreja de Deus. E no mundo normal do ser humano, não, é uma coisa normal, todo mundo é assim, todo mundo quer brigar, quem pode mais chorar menos, mas tudo isso está levando ao mundo espiritual. E nós somos igreja. Se você, aleluia, tiver sensibilidade de vir na igreja e perceber o tempo que é de guerra, o tempo que está pesado o culto, a luta que está, as batalhas que está, aleluia, então você, aleluia, não vai querer vir no culto, não vai querer vir orar com o pastor, não vai chegar adiantado no culto, não vai querer fazer madrugada, jejum e oração, vigília, você não vai querer fazer mais nada, não é, irmão? Você vai querer ficar passeando de carro, fica andando para cá, para lá, só na internet, passa um louvor, passa isso, aí tem o pregador, aleluia, o tocha, o pregador não sei o quê, o pregador de fogo, amém, tem tudo, o sapatinho de fogo, amém, tem todo tipo de profeta, aleluia. Agora, você prestar atenção, você tem que estar na igreja que Deus colocou, percebendo as coisas, discernindo as coisas. E outra coisa, também agindo. Não é ficar de braço cruzado. Alguma coisa você tem que fazer, aleluia. Alguma coisa você tem que mover. Você não pode ficar, aleluia, ali vendo o pastor ali, com poucos membros na igreja, batalha para todo lado, é fumacinha. Essas coisas que acontecem, essa queimação que ele via, quantos cultos, chegava gente nova, começava a queimar, lembra? Quantas vezes nós passamos cultos aqui com cheiro de fumaça? Sabe, as músicas que eu não vou ficar falando que isso aqui é gravado, e tem gente que vai falar, então não vou nessa igreja, não tem muita tribulação lá, né?
E certamente, aleluia, essas tribulações, aleluia, que existem, porque existe um mal, amém, meu? Que quer fazer a igreja, aleluia, enfraquecer, a igreja cair, a igreja desistir. Mas quando aparecem os colunas da igreja, os colunas da igreja vai estar nessa hora. Você sabia que tem gente que nessa hora nunca vai estar? Se ele perceber que a coisa está pesada, que Moisés está no cajado, aí os problemas estão surgindo, as vitórias não estão vindo como pensava que ia vir, ele muda de igreja ou nem vai mais vir no culto. Amém? Porque certamente ele não entendeu, aleluia, que ele pode ser útil no reino de Deus, mas por ele não estar junto, não estar no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Deus, pela batalha, aleluia, contra as forças das trevas, ele prefere se entregar às trevas, aleluia. Aí o demônio pega ele, vai beber, vai cheirar, vai prostituir, vai fazer um monte de coisa, aleluia. E para ele está tudo bem, aleluia, porque ele não está tendo problema mais nenhum. Ele já foi dominado pela força das trevas, pelo dominador, cortador, migrador, o espírito da maldade, o anjo da morte. São tantos esses demônios que estão por aí, aleluia, que a Bíblia chama de principado, potestade, dominador, espírito da maldade, dominador. Efésios capítulo 6, vocês já viram lá, que Paulo mandou revestir de armadura? Então por isso que você está aqui. Você não veio passear, irmão. Você veio para socorrer, muitas vezes, aleluia, o Moisés da igreja. Ah, não vou mais lá. A gravata do Moisés está torta. Ai, o Moisés, como é que está? Ai, não sei. E você pode ver que aqui já chegou missionários que eles vieram orar aqui comigo. Eu vim orar com você, pastor. Eu sei que você tem uma bênção de Deus. Eu falei para ele, mas cuidado, ó. Eu tenho uma vizinha aí, que agora não mora mais aí antigamente, que ela é o seguinte, se ela escutar a oração aqui, ela vai descer. E ela joga sal grosso por cima do portão. E outra coisa, ela já ameaçou, já falou, ó, que comprou uma garrucha lá, e se eu vir oração, ela vai descer. Aí o missionário olhou para mim e falou, e ela mete sal grosso, e agora quer dar até tiro, aleluia, em crente que ora. Aí ele falou, ó, seguinte, eu esqueci que eu marquei agora ao meio-dia um almoço com a minha esposa, com a minha filha. Você não me perdoa, eu estava falando, vamos orar. Isso aqui, e caiu fora, viu? O outro chegou aí e foi para ele, nossa, tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade, isso, aquilo. Aí ele chegou para mim e disse, então vamos orar e vamos queimar esse demônio, não é? Porque eu falei da mesma coisa para ele, a mulher está assim, comprou uma arma, ela joga sal grosso, e se ouvir a oração aqui, ela vai descer. Você está disposto a orar mesmo assim? Ele disse, então vamos orar, pastor, e vamos expulsar esse demônio, não é? Quer dizer, ele está disposto a lutar, e é contra a força das trevas, não é? Agora o outro não, o outro já começou a tremer e caiu fora, não é? Então por isso que é importante, aleluia, não é o tanto de pessoas que tem, mas aqueles que se colocam como coluna, se colocam como apoio à obra de Deus. Aqueles que estão entendendo, aleluia, que é tempo de batalha espiritual, a vitória será certa, basta perseverar. Perseverar está com o seu pastor, perseverar está no culto da igreja. Ah, não vai quase ninguém na minha igreja. Não vai por quê? Porque os demônios cataram as pessoas desviando tudo, irmão. Você encontra pessoas evangélicas. Você não fala que tem não sei quantos milhões de evangélicos, mas a Bíblia fala sobre 50% tinha azeite e tinha a palavra, e 50% não tinha. A Bíblia mostra aqui que era uma multidão, mas por que só 2 que subiu com ele no monte? Será que é porque cabia só 2 no monte? Não, porque Deus queria Pedro, Tiago e João. Deus queria que os que tivessem atento, os que fossem espirituais e fossem coluna, lembra? Porque não adianta a pessoa estar no culto dormindo, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. A oração dele, aquela oração, ninguém escuta. Um dia o pai falou, não, Deus não é surdo para você gritar. Tinha um católico que ele, quando ia lá no mercadinho dele lá, ele dizia, eu não gosto muito de crente, porque crente grita muito. Aí você imagina, aí eu falava para ele, mas e aí, o macumbeiro não grita muito? Nessas dias eu trabalho ali, quando era o terreiro da minha mãe, eu ficava até o dia clarear, irmão. Ele tá tudo, então. Aí eu liguei polícia, parecia mesmo.
E se a polícia aparecesse, já não pega pra capar um perereco pro polícia, chama um tada de caboclo, aí pica com o preto velho, cerveja preta, se fosse, dependendo do tipo de trabalho, ela não para, daqui a pouco já tomava passe, já botava pra girar, meu. Pode prestar atenção, os demônios é assim, irmão. Então por isso você veio aqui hoje. Porque talvez você pode ser essa pessoa. Talvez você tenha coragem, você quer, aleluia, se aliançar, você quer ser uma bênção no reino de Deus, você quer ser útil no reino de Deus, mas uma coisa é certa, você terá um grande privilégio. Porque certamente o inimigo ele vai botar medo, ele vai tentar desencorajar. Fazer que você não assuma, aleluia, quem você verdadeiramente é, nenhum crente, aleluia, útil ao seu Deus e usado para boa obra. Uma pessoa que está junto com o pastor da igreja, tanto nos dias bons, na hora que vem água geladinha para beber, refrigério, bom emprego, saúde, cura, prosperidade, mas também na hora, aleluia, que é deserta, aleluia, é jejum e oração. E certamente é isso que nós, aleluia, devemos aprender. E se você aprender isso, você vai ter uma experiência maravilhosa. Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Esses 3 homens, eles eram reputados o quê? Colunas da igreja. Eles eram colunas da igreja. Eles eram homens, aleluia, Pedro, Tiago e João, que era considerado coluna. Porque você vê a história de Pedro, Tiago e João, todos os dias à tarde eles desciam na hora nona para o templo para orar. Eram homens de oração, eram homens, aleluia, que Deus usava, eram homens que andavam juntos, onde estava um, estava o outro, e eles tinham todos os períodos de oração, orar por Jerusalém, orar para que acontecesse, aleluia, as defesas, para que o povo fosse abençoado, o povo fosse liberto, não é? Acharam aí isso mesmo? É Gálatas 2,9 que está escrito aí, que os reputados colunas da igreja eram Pedro, Tiago e João. Deixa eu achar aqui. E quando conheceram a graça que foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a testa da comunhão, a fim de que nos fossemos para o gentio e eles para a incircuncisão. Aleluia. Está vendo? Então eles eram reputados, aleluia, colunas da igreja, porque estava debaixo de graça. Então isso mostra que ali aquelas pessoas que eram Arão e Ur, que estavam ali ajudando Moisés, que percebeu que precisava segurar o cajado, que era a única forma de obter vitória, porque o cajado representava autoridade e obediência a Deus e perseverança, aleluia. E certamente era assim que vinha a vitória. Você não sabe que se 3 pessoas doar, às vezes eu ando aqui, eu vejo a irmã Sebastiana, quer dizer assim, no espírito, né? Ela não está aqui, amém? E nem o espírito dela, já está com Deus. Mas às vezes a gente lembra, né? Era uma mulher, ninguém dava valor, não. Assim, no sentido, né? Tem 90, tem não sei quantos anos, mas ele faz 18 anos que eu estou carregando essas mulheres para cima e para baixo, desde do ministério que eu vim. Aquela irmãzinha do cabelo branco. O único ruim é que ela pedia muito pela família, né? Não que é ruim. Tem oração que era para fazer, ela tem tanto filho, e toda hora fica, pastor, vamos orar, abençoa minha filha por esse emprego, não sei o que, meu filho que está não sei o que, está perturbadão lá, está com a faca na mão, o outro voltou nas drogas, o outro desviou, é tanto filho. Então a maioria do tempo, não que é pecado, ela fica orando para o filho. O dia que você tiver 10 filhos, você vai ver. Amém? Você vai ter que orar o pai, a mãe de joelho, ficar que nem o joelho de Tiago, não é? Quando você tiver bastante problema, bastante luta, mas você perceber quantos inimigos são, sem orar muito mais, e até muito mais aqui no culto, muito mais junto com o seu pastor. Agora, chega uma hora que Deus vai reparar, vai restaurar você como coluna da igreja. E a coluna é o que sustenta a igreja. Você viu uma senhorazinha bem de idade da igreja, aí o profeta disse, olha, essa noite vai morrer um. E esse é o coluna da igreja. Teve um lá da igreja que levantou e falou, sou eu coluna da igreja. Só que ele fazia só passeata na igreja, ele quase não orava. Sabe aqueles crentes que diz, 6 horas por nós, 6 horas por nós. Faz muito movimento na igreja, mas nunca se viu orando.
E certamente, aí morreu de repente, aleluia, aquela senhorinha. Uma velhinha de idade. Amém? Ela era reputável coluna da igreja. E ela estava sempre orando pelo pastor da igreja e todos os cultos do pastor, seja na hora da vitória, seja na hora da batalha, seja na hora da dificuldade, não é? Então os colunas você vai descobrir nesse tempo. E geralmente o coluna ele é impulsionado pelo próprio Deus para orar, para estar junto. Eu não sei se você sentiu, se você fica muito longe e começa a dar uns pecadinhos da negligência, que é o pecado da omissão, sabe o que tem que fazer e não faz, você vê que as coisas não andam bem, você não sente mais a presença de Deus, você fica meio assim, você vê mais capeta, mais demônio do que Deus. Mas quando você vem e coloca na posição como coluna, então você está do lado certo, e Deus está contigo, e Deus está mostrando para você, aleluia, que Ele conta com você, você é útil no reino, e por isso a igreja, aleluia, ela cresce, a igreja prospera, a igreja vence, e até os membros da igreja, até os povos da terra vencem, porque você está ali, aleluia. Então Pedro, Tiago e João tinha a graça de Deus, era reputado coluna. O duro de algumas pessoas que eles desistem, por quê? Porque o mal, ele já açoita, ele coloca medo, ele persevera naquilo o qual é determinado em fazer o mal. Porque todo caráter maligno é a essência do mal, por isso que é chamado de maligno. Então ele insiste no mal, para ele não tem dia, não tem noite, viu? Vou derrubar esse crente, vou fazer esse crente parar, vou fazer esse crente desistir, esse pastor vai ficar com dor na coluna, esse pastor vai cair o cajado, ele vai entregar os pontos, tá vendo? Mas quando aparecem dois irmãos, anima. Paulo teve esse Tito, quando chegou, ele estava com muita dificuldade na Ásia, e quando chegou Tito, ele disse, veio um refrigério no meu espírito. Eu me alegrei quando vocês chegaram, não vou citar nome aqui, está gravado, e vieram aqui orar, um obreiro da igreja, muitas vezes cansado, ele tem as suas limitações, sabe? Então ele está de idade já, está quase 100 anos. Mas, irmão, você pode ser um Abraão. Abraão tinha 100 anos, mas Deus falou, ó, é o seguinte, Abraão, eu tenho um remedinho para você, está na tenda lá. Amém, irmão? E Abraão, com 100 anos, gerou um filho, depois ainda teve mais 6 filhos, amém, irmão? Então você vê, porque Deus deu um pão para ele, aleluia, do céu, deu um alimento e fortaleceu Abraão. A gente tem esse negócio que a gente só bota desculpa, bota barreira, bota limitação, aleluia, para fazer as coisas para Deus. Mas quando você está discernindo as coisas, você quer ser útil no reino de Deus, você quer ser coluna, segura peso, segura, entra na batalha, mas você, aleluia, é coroado por Deus como coluna da sua igreja, aleluia. Agora, quando o pau come isso, aquilo e tal, aí a pessoa nega. Abre a sua Bíblia em Atos, Mateus, eu tenho que ir para o termo. Aleluia. Diga glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, rica na lava surianda. Eu estou tentando explicar para os irmãos, aleluia, aquilo que Deus me falou, aquilo que Deus está nos direcionando. Mateus, aleluia, capítulo 26. Mateus 26, 66. Eu só vou concluir, né? É a temática, para você entender a igreja. No 66, 26, Mateus 26, 66, que vós parece, responderam, eles é réu de morte. Então os cuspiram, um no rosto e outros davam murro, e outros esbofetavam, e dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? E você vê que aqui a luta era para que Jesus, aleluia, não assumisse, aleluia, quem ele era. Você é o Cristo. Certamente eles pressionaram desde o versículo 1 até o outro, e você vê que os discípulos já ficaram de longe. E ele então começou já a declarar, aleluia, a pressão sobre ele, se é Cristo, manifesta. E Jesus disse, tu disse que eu sou, e você verás o Filho do Homem, aleluia, descendo da glória do seu Pai. Mas só que eles queriam esbofetear, eles queriam matar, aleluia. Porque essa é a essência do mal, amém? Botar pressão, é colocar medo, colocar pânico, fazer você desistir, aleluia, de quem você é, aleluia, na igreja de Deus.
E aí o que acontece? Então ele faz uns estrondos, faz algumas coisas, umas bofetadas, saem umas cadeiradas, umas pauladas. Você não viu no aniversário da igreja num ano aqui, que no primeiro dia desceu um carro ali, lá de cima, não sei quem estava aqui, acelerado e pá, socou ali na parede, ali na frente, ali tudo, quebrou todos os vidros que estavam ali encostados, que eu tinha umas portas de vidro. Aí a mulher pegou um Honda Civic, engatou lá e saiu rasgando aqui para baixo, pô. Nunca andou de carro, subiu no carro e acelerou e saiu rasgando. No outro dia eu vi alguns aqui da igreja dizendo, não vamos amanhã no domingo não, lá no culto e tal. Eu falei, mas se você é de Deus, você está em Deus, está numa batalha, vai haver alguma coisa para você desistir com medo. E muitas vezes, aleluia, vem gente, acontece coisas que nós não vamos intervir nisso porque o tempo está passando e não tem como eu concluir. Então, de repente, começou bofetada. Você viu aqui no versículo agora, 70. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo, aleluia, para a alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam. Estes também estavam com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez. E com juramento, não conheceu tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque de modo de falar ou denúncia, falar a denúncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esses homens. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera, e antes que o gado cante, e tu me negarás 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Você viu, ele falou, nossa, eu abandonei, aleluia, mestre, deixei o mestre. Aleluia. Por quê? Porque você viu que a mulher chegou lá, copeira, você, aleluia, é o igual dele, você fala que nem eles, você tem as características dele, você andou com ele, não, eu não andei. E aí fala que ele até praguejou. E um pouco antes, você prestar atenção, levaram Jesus no quarto, como nós não lembro, e deram bofetada, e Pedro escutava Jesus apanhando com as bofetadas lá dentro. Porque Pedro ficou de longe, mas ficou com o ouvido ligado. E quando escutava, pá, os travessos na cara, e pá, isso aqui, eles bofeteando a Cristo, e dizendo que se ele é Cristo, então ele assume agora. E Jesus assumiu, disse, vocês vão ver o Filho do Homem descer. E eles então agora bofetearam mais, e já falaram, você vai morrer. Quer dizer, você vê, é só falar que vai vir uma vez uma mulher falou para mim, até um tarado no Jardim Conceição, eu não posso ir na igreja. E aí eu falei, eu vou orar aqui, mandar um anjo, e Deus vai queimar esse demônio e ele vai sair daí. Viu? E muitas vezes o demônio pode estar colocando medo. Você viu na pandemia, quantas pessoas, não vai orar mais não, porque isso aqui, eu falando, não vou fechar a igreja não, mano. Porque nem Daniel, 30 dias ele parou de orar, já foi ruim para ele, imagine, aleluia, se eu parar de orar, não é? Não é? Pressão para todo lado, daqui a pouco já com medo disso, com medo daquilo. Está meio com medo ainda, não tem muita fé, põe máscara mesmo. Passar álcool gel, toma um banho de álcool gel, tem gente que com a mão até seca de tanto passar álcool gel. Mas punha, porque algumas pessoas assim, né? Mas se você prestar atenção, se a igreja orar mesmo, se a igreja estiver cheia de fé, tiver com o poder de Deus, a bactéria não derruba. A não ser que Deus tenha um plano, né? Mas senão, não. E nem o demônio coloca pressão e você fica escondido em casa. Ai, não vou lá não, vai ter um irmão contaminado, dá uma espirrada lá, meu. Isso aí não teme não, você viu que pessoas chegavam, podia estar o que for, tem pessoas que estavam morrendo no hospital, fiz oração, Deus foi lá e ressuscitou, aleluia. Ia morrer logo de manhã, tem gente que veio de maca, ia ver nos carros, tudo com coronavírus, deitou ali na frente, fui lá e fogo neles, aleluia, sai bactéria, aleluia, e saiu em nome de Jesus. Tive na casa de pessoas que eu não vou citar, né? Era corona lá. E aquele dia eu estava com o Felipe, cheio do Espírito Santo, e Felipe fazia milagre, todo viam e viam as curas que Felipe fazia. Viu? Então vocês já entenderam alguma coisa até agora? Então vocês têm que vir para a igreja, porque é tempo de guerra.
Não tem esse negócio de ficar, não, desculpa, eu tenho que ganhar um dinheiro aqui, eu estou com um problema financeiro lá. Deixa tudo para lá, aleluia. Porque se você fizer isso, você vai ver, aleluia, você vai receber graça do Pai, você vai ser coluna na casa de Deus, vai ter responsabilidade, mas você vai ver a vitória, aleluia. Porque esses 3 homens subiram no monte e como viu que Moisés perseverava e eles apoiaram Moisés, eles viram Josué vencer a batalha. E certamente Amaleque ficou, aleluia, para outra história, porque Satanás já sem derrotado nenhuma, depois se prepara para outra. Senhor, ele fez isso com Jesus várias vezes. Agora eu não posso negar, porque tem gente batendo, tem gente espancando, tem coisa acontecendo, aleluia. Amém? Não, tem muito ladrão na rua, muito assaltante, ladrão de celular, tem os motoqueiros aí e tal, muito assassinato, muito feminicídio, problema financeiro, tarifaça, tanta coisa, né, irmão? Não, irmão. Você tem que vir aqui para a igreja, aleluia, e dizer, eu não nego Jesus Cristo, aleluia. O Paulo está comendo, eles estão perseguindo o cristão, eles querem acabar com a igreja, mas eu não vou lá, eu não nego, não é? Porque não adianta negar na hora, escutar o galo cantar e depois ficar chorando, lamentando, não é? Pô, eu poderia ser mais corajoso, eu poderia, não ser covarde, porque certamente Deus sabia disso aí. Porque Pedro estava sendo preparado, treinado. Agora, a Bíblia é bem clara. Você viu Pedro lá na frente, enfrentando eles? E dizendo, Jesus a quem tu mataste. Esse Jesus a quem tu crucificaste. Foi esse Jesus que ressuscitou o 3º dia. E é no nome de Jesus que esse homem se levantou e andou. Você vê Pedro pregando, 5.000 pessoas se arrependendo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, por isso, que a guerra ela vai continuar aqui na terra. Pastor, quando vai acabar essa guerra? Se você voltar lá, você vai perceber que a guerra continuava e Deus falou, vai ser em geração em geração, vai haver guerra com Amaleque. Termina uma, vem outra. Aleluia. Porque a igreja é exército de Deus, a igreja é intercessão na terra. Abre Mateus 16, vocês entenderam essa de Pedro? Pedro negando, por quê? Porque bateram em Jesus, tentaram fazer Jesus negar, você vai morrer, a pressão foi grande, e Pedro falou, não conheço, nunca vi, nunca andei com ele, mas você fala que nem, não, mas e adianta depois de ficar chorando lá, mesmo? E você fica chorando em casa, não fui no culto esta noite, porque, não sei o que aconteceu comigo, deu um cansaço, porque veio uma dor de cabeça, tem hora que eu vou falar para você, quando você está numa batalha que você tem que estar junto com Moisés, todo vai querer que você, não fique longe disso aí, mas se você se aproximar e vir ajudar o seu pastor, você vai ver a grande vitória que Deus vai te dar. Amém? Eu falei qual mesmo? Mateus 16, eu tenho que encerrar, gente. A hora voa, a gente fica tentando preparar os irmãos, porque a coisa é pesada, viu? Pois é sério. Mateus 16, versículo 16. Respondeu Simão Pedro e disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjosa, porque não foi a carne e o sangue que revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo? A vitória da igreja. Darei a chave do reino, do céu. E que ligardes na terra será ligado no céu. E o que desligardes da terra será desligado do céu. Então adverteu os discípulos que ninguém dissera ser ele o Cristo. Então você viu que ele deu a chave à igreja, da oração, a chave da fé, a autoridade à igreja. Agora a igreja, aleluia, ela tem que estar, aleluia, em Cristo, aleluia. Ela tem que estar ligada em Cristo, porque ela discerniu, aleluia, o chamado de Deus.
Ela definiu, aleluia, que agora ela é a igreja de Deus, ela tem a autoridade, Deus vai estar com a igreja, dentro da igreja, construiu a sua igreja, para a sua igreja, aleluia, usar o poder, aleluia, da chave que lhe dá na mão dela, oração, aleluia, autoridade e poder, aleluia, perseverança, coragem e entrega, aleluia, para Ele. Porque quando nós definimos a Cristo, a Deus, aleluia, certamente, aleluia, o Pai já revelou para você. E se o Pai já revelou para você, agora o Pai vai fazer de você igreja dele. E você vai ser instrumento de Deus para lutar contra as forças das trevas. E você terá, aleluia, o dom de Deus. Então ali, quando eles chegaram perante a Moisés, e eles foram socorrer Moisés para segurar o cajado, eles estavam entrando na unidade e na concordância. E aí ficava no céu. E não desligava, porque quando eles estavam em discordância, Moisés, solta esse cajado. Moisés, agora a coisa virou contra nós. Moisés, por que nós entramos na batalha? Nós estávamos batendo, mas a briga era pior do que nós imaginava, meu. Porque tem hora que você entra numa oração, numa batalha, você pensa que é um capetinha, mas às vezes é uma legião de demônios, viu? Às vezes você pensa que é um espírito de macumbaria, mas é um espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de miséria. É uma castra. Amém? E a gente pensa que está brincando só com demoninho. Você fala, sai, aquele cachorrinho, às vezes é pitbull. Você já tentou com pitbull, para você ver? Você vai lutar com ele por no pescoço. Então, certamente, é isso que a igreja não está entendendo. Então, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa revelar a você, o irmão que está chegando agora. De repente o irmão pode até ter um discernimento, falar, nossa, Deus chamou eu para estar lá com o pastor, gastar joelho, gastar coluna, ajudar o pastor na obra, ajudar no reino. Certamente você será selecionado e o próprio Deus vai dizer, eu te chamei, eu revelei para você, vou entrar em você, vou edificar você. Você vai estar ligado, aleluia, em concordância, aleluia, e no mesmo projeto, no mesmo propósito, na mesma unidade, no mesmo parecer, como Paulo falou em Coríntios 1:14, e eu vou mostrar, aleluia, que a igreja é o que vence a batalha. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. A igreja é o que vence. Vamos encerrar com a canção de Deus e vamos orar em nome do Senhor. E se você em Marcos 10, eles disseram, e se nós negarmos a nossa casa, a nossa própria vida, e deixarmos nossas coisas pelo teu reino, o que faremos? Jesus disse, olha, não há quem tenha deixado a sua casa, aleluia, com tribulações e campo por mim, não será abençoado no presente por vir a vida eterna. Eu recebi muitas bênçãos orando pelas pessoas, irmão. Só que a gente fica triste que as pessoas recebem e eles não decidem que eles também têm que ajudar na hora da luta. Mas quando ele vê o pau comendo, as dificuldades, as perseguições, aí eles vão embora, mas amanhã eles vão chorar de arrependimento, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Talvez você não consiga gravar esse louvor, o que ele significa, aleluia. Fez aliança contigo, diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Redentive meu coração, o teu moriar. Pode provar minha fidelidade diante de mim. Ainda que tu me peças para entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, a vida me dá, negocio para o teu reino. Se entrega a ele, aleluia, desde aqui, Senhor.
Se você recebeu a graça, seja uma coluna na casa de Deus, aleluia. Venha para a oração da sua igreja, aleluia. Faça sol, faça chuva, aleluia. Aleluia, é assim que vai vir a vitória. Aleluia, muitos serão beneficiados, é claro. Porque a igreja, aleluia, está com o cajado levantado, com a autoridade. Você, aleluia, é uma pessoa que se dispôs, aleluia, ocupando o meu lugar, no meu coração. Fala para ele, eu não sei orar, o Espírito Santo vai te ajudar você a orar, aleluia. Jesus falou, eu tenho comido, ungindo teus olhos para que veja, aleluia. Pede para ele, Senhor, eu quero ver a sua glória, eu quero fazer parte, eu não quero ser útil no teu reino, aleluia. Eu não quero ser mais um covarde. É só passar dificuldade, perseguição, aleluia, eu já não vou mais na igreja, aleluia. Vem, Senhor, levanta a igreja, é a hora da igreja, está com o cajado levantado, aleluia. Orar por este mundo, orar pelas autoridades, orar pelo Brasil, orar pelo mundo, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, a minha vida. Meu maior tesouro, por ti eu darei. Abra a mão. Ai, vamos fazer vigília, vamos. Vamos fazer jejum e oração, vamos. Vamos trabalhar, vamos. Ah, mas está difícil. Mas se Deus te agradeceu para você, você tem a graça. A Bíblia diz em Apocalipse, naquele dia terá coluna de oração na minha casa, da onde jamais sairá. Escreverei o meu nome sobre ele, aleluia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Aí Jesus disse, os últimos serão os primeiros. Talvez você, pelas pessoas, não é considerado em nada, mas para Deus você é coluna, você é instrumento, você é fiel à sua obra, ao seu reino, aleluia. Glória ao nome de Jesus, amém. Eu tenho que encerrar, não vou pedir perdão porque eu passei 5 minutos mesmo, eu tentei fazer mais, ainda tem palavra para a noite inteira, mas nós vamos parar por aqui porque já deu a hora. Diga glória a Deus, igreja. Agora fala para mim, 5 minutos, vocês moram perto, talvez você ainda vai trabalhar. Mas e aí, o seu trabalho, o seu ganho, quem dá é Jesus. 10 minutos que você dá para ele, pode ser uma semana de bênção que um dia você vai receber lá na frente. Amém? De repente ele está te livrando, está te coroando, está te enchendo, te fortalecendo, para amanhã depois você vencer as batalhas que você vai enfrentar no caminho. E o pastor vai ter aqui orando. E se você perceber que Jesus está cobrando você para vir orar mais, para ser mais dedicado à igreja, nas coisas de Deus, faça isso, viu, irmão? Porque isso é o que você tem que fazer. Porque se você é de Deus, você tem que ter sensibilidade, não é? E Deus vai, certamente você vai ver a vitória que Deus vai dar quando nós dobramos o joelho aqui para orar. E tem dado, né? Levante as mãos, diga glória a Deus, igreja. Oh Senhor, bendito seja o teu nome, fortalece esses irmãos na tua força, até mesmo esse irmão que talvez não está entendendo nada, ó Pai, mas chegou aqui, Senhor, ó Deus, visita esse povo, Nivaldo, e cada um deles que está aqui nesta noite, ó Pai, ó Deus, a unção que dá sobre mim, a autoridade que tu me deste, ó Pai, visita, Senhor, e dá grande vitória, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, Senhor. Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus. Está encerrada. Aplauda o Senhor, nosso Deus, aleluia. Glorifica a Deus, igreja, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pode ser que a quebra não aguentou também de novo, né? Aleluia. Porque eu